Olá, meus queridos, estou aqui de volta à minha gotícula literária, muito alegre hoje, porque vou falar de Conversa no Catedral, um livro esplendoroso, espetacular, magnífico, do peruano Vargas Llosa. E vou falar de um conto do argentino Borges, Funes o Memorioso, que é um tremendo conto que eu gosto muito. Vou usar um para explicar o outro. O romance que eu vou abordar é a Conversa no Catedral, a obra-prima de um escritor fenomenal. Se vou falar do livro e do conto simultaneamente, é porque as duas obras tratam, cada uma ao seu modo, do ato de recordar. Em Conversa no Catedral, dois homens que não se viam há muitos anos, Santiago e Ambrósio, encontram-se por acaso e se sentam a uma mesa do restaurante Catedral, um restaurante popular. Sentados, bebendo, os homens relembram seus passados e são varridos novamente pelas ondas que outrora foram estrondo, espuma e coração em suas vidas, e se cortam novamente nos espinhos que ressurgem de suas tumbas, ardilosos, incuráveis, tempestuosos. Ao redor dessa espinha dorsal, a conversa, o livro segue adiante, tratando o tempo como uma flor que se toma nas mãos, uma a qual se examina por todo e qualquer ângulo, irrestritamente, porque o tempo, nesse livro, é visto por olhos peculiares, pelos olhos ébrios da memória, pelos olhos almissanos do ato de recordar. É um romance cuja narrativa intensamente fragmentada, imita o modo como surgem as lembranças repentinamente em nossos pensamentos. Centelhas súbitas na névoa da consciência, alçadas desde o magma impreciso que guardamos de nossos passados. Em nossas memórias, caminhamos pelo tempo sem a prisão e o conforto da linearidade. E o desprezo à linearidade do tempo no livro é absoluto. Mas tudo é perfeitamente inteligível, porque Llosa é um escritor impressionante. Raramente, aliás, meditamos sobre o ato de recordar, o que me remete a um dos mais instigantes contos que já li sobre a memória, Funes o Memorioso, de Borges, do livro Ficções. Não sei se eu já mostrei, é esse aqui. Funes, a partir de um determinado acidente, torna-se incapaz de realizar o descarte das memórias pelo cérebro e se torna incapaz de realizar também a seleção das informações a serem percebidas conscientemente dentre a miríade de fatos, formas e detalhes que o cercam. Se Funes olha para uma árvore, repara obrigatoriamente em cada ranhura e peculiaridade de cada galho, em cada uma das folhas, nas sutis diferenças entre elas. E pior, ele registra cada mínimo detalhe e não consegue esquecer nada. Ele nem chega a perceber a coisa como um tormento. Funes considera seu dom, vamos dizer que seja um dom, um deleite. Por vezes gasta um dia inteiro relembrando, detalhe por detalhe, tessitura por tessitura, grão por grão, um outro dia anterior, completo, suas 24 horas de detalhes e detalhes e detalhes. Funes perde a capacidade de abstração. Nós sabemos, porque a abstração nos é possível, que a palavra cão designa todos os cães que existiram e existirão em todas as suas características e em todos os momentos de suas vidas. Já Funes percebe o mesmo cão, visto em dois horários diferentes, como coisas tão brutalmente distintas que gostaria de duas palavras para designar essas visões. Seu dom é uma maldição, pois os dois personagens principais de Conversa no Catedral, porque é um restaurante, são como nós. Para eles, como para todos os homens menos Funes,
Lembrar é esquecer, abstrair, reinventar, mudar. Preste atenção nisso, lembrar é esquecer. Não lembramos todos os detalhes de cada dia precisamente como se deram. Não registramos todas as minúcias de tudo que nos cerca a cada segundo. Isso inviabilizaria a nossa vida. Nós nos lembramos através do brilho repentino de fragmentos do passado no pensamento. E é enquanto emulação desses mecanismos da memória, desses brilhos repentinos que nos ocorrem, que considero genial a narrativa especialmente fragmentada e o uso intenso pelo autor da intercalação de diálogos. A coisa funciona assim. Um diálogo entre dois personagens começa com uma pergunta, mas ele é interrompido. Segue-se outra conversação entre outros dois personagens em outra época, por um bom tempo. Este segundo diálogo envolve o leitor completamente. De súbito, surge a resposta àquela já remota pergunta daquela também remota primeira conversação. Como uma lembrança surgida do nada. E é mesmo uma lembrança na mente do leitor, porque o leitor é obrigado a se recordar daquele diálogo anterior. Parece improvável, mas funciona. E funciona porque Louça é muito bom e porque trabalhou muitíssimo nesse romance. Aliás, deve ter trabalhado como um louco. O que me encanta em Conversa no Catedral, o que me encanta mais, nem é a forma da narrativa e nem é o trabalho insano que deve ter sido necessário para construir essa obra-prima. O que me marcou e, consequentemente, modificou a minha vida foi compreender o desamparo que há no âmago do ser humano. Aconteceu enquanto eu lia este livro. Talvez porque vários personagens são magistralmente despidos até a sua orfandade íntima, eu tive essa percepção da nudez do ser humano diante da vida. Isso me chegou aos berros durante a leitura desse romance e me modificou, me tornou mais generoso com as pessoas, mais paciente. Hoje enfrento o desafio de estender essa boa vontade a mim mesmo, porque me trato à base de tiro, porrada e bomba. Sou a tropa de choque que me reprime, e nisso não estou sozinho. Muitos dos meus amigos são assim. Lendo este romance, acordei para o fato de que somos pouco mais que o desamparo vestido com disfarces, fantasias e roupas novas. Deveríamos ser mais amáveis, inclusive com nós mesmos. Outro tapa do livro na minha cara foi o seguinte: o romance mergulha com tamanha veracidade em tantas feiuras, canibalismos, belezas, agruras, paixões e loucuras subcutâneas, ocultas na pele aparentemente nua, que encanta ou desencanta o olhar desatento, que quando li pela primeira vez amadureci. Intuí o quanto há nas coisas e nas pessoas além daquilo que percebo. Concluí que fora um justiceiro cego e muito rude. Um justiceiro cego e muito rude. Não devo julgar nem arrotar certezas sobre tudo e sobre todos. Menos ainda devo, estúpido, aplicá-las. Seria correr o risco de errar de forma absoluta, como já errei. Melhores conselheiros que a certeza agressiva e arrogante, concluí, são a cautela, a brandura e a dúvida. A terceira coisa a me marcar. Fui arrastado por um tufão, por uma febre, ao acordar para a riqueza potencial de um romance que é muitos romances, perfeitamente entrelaçados. Senti euforia ao perceber que a pujança latente no romance foi soberbamente desenvolvida. Conversa no Catedral poderia ter sido um ótimo livro de contos, ou poderia ter sido explodido em vários bons romances, porém, guerreiro, trabalhador e capacitado para a tarefa, o autor preferiu fazer dele coisa única. Eu admiro tamanha ousadia. Há no romance todo o calor e todo o frio, toda a luz, toda a aventura, toda a treva e desventura, toda a mágoa e todo o tédio que podem caber na alma humana. E assim vamos de Amália a Bermudes, de Hipólito a Santiago. Regozijo-me com a pujança dos personagens. E ao encontrá-la, toda essa potencialidade perfeitamente desenvolvida,
Mesmo em personagens secundários, eu tive quase uma epifania. Lhosa apresenta um personagem secundário em 5 linhas. E nessas 5 míseras linhas, ele vence. O camarada coloca o leitor na pele e no mundo do personagem e o faz imaginar sua vida inteira em 5 míseras linhas. Quantas ele terá escrito para obter o uísque 12 anos dessas 5? 100? 200? Lhosa escala a montanha e triunfa. Os personagens secundários e discretos deste romance também ensinam, dilaceram e emocionam. Os principais são como um caldeirão de sentimentos onde o leitor é mergulhado para sair de lá outra pessoa. Os principais são Ambrósio, Santiago, Amália, Dom Fermín e por aí vai. Conversa no Catedral é uma senhora experiência que todo mundo deveria ter, permeada por uma verdadeira constelação de personagens personagens marcantes, uma espécie de seleção brasileira de 82 da literatura. E digo isso por quê? Porque na seleção brasileira de 82 até os coadjuvantes eram ótimos. Também aqui, nesse livro, até os coadjuvantes são ótimos. Entregar-se à leitura deste livro é como explorar uma mina literária que surpreende a cada página com mais e mais riqueza dentro dela. Vou deixar claro o que quero dizer. Vou falar de um personagem secundário. Entre dezenas deles, de cafetinas a capangas, de prostitutas a embaixadores, de ministros a dançarinas, escolho um, Becerrita, repórter policial amado e odiado no submundo de Lima. Sobre ele se diz a certa altura: os bordéis, as cantinas fedidas, os botequins promíscuos com serragem vomitada, a fauna das 3 da manhã, seu ponto fraco. Ali se tornava humano, ali era amado. A partir dessas 5 linhas, você consegue imaginar a vida toda do camarada. Pelo menos é o que me ocorre, né? E eu só posso dar a minha opinião pessoal. E enquanto Becerrita, esse personagem que eu adoro, comanda o show por umas poucas páginas, o livro se torna um magnífico romance policial. Eu nunca mais vou esquecer o Becerrita. E se o personagem secundário me marcou dessa maneira, o que dizer de Santiago, Ambrósio, Dom Fermín, Amália, personagens de grande destaque? Aqui, vários romances em potencial e alguns possíveis contos entrelaçados num único livro. Um dos romances no romance, talvez o principal e o mais dilacerante, é o que disseca a relação entre Santiago e seu pai, Dom Fermín, ao mesmo tempo em que se debruça na relação de Santiago consigo mesmo. As duas são profundamente conflituosas. Além de não aceitar nem o pai, nem o mundo que o pai habita, o que faz de Santiago um homem em permanente autoexílio da família, um erro grotesco a meu ver, eu sou gregário, um fantasma, aquele que Santiago poderia ter sido, atormenta o personagem. Ele não sabe muito bem quem seria esse outro, mas acredita que o que lhe faltou para alcançá-lo foi fé cega. Fé cega no que quer que fosse, qualquer fé teria bastado, ele pensa. Eu, ao contrário, creio que a dúvida faz dele o personagem mais humano em todo o livro e também o mais angustiado. Mas voltemos aos coadjuvantes. Vamos pescar um bastante secundário. Trifúcio, um criminoso manipulado e tratado como bucha de canhão por outro bandido maior e mais perigoso, um senador picareta. Sua história daria um bom conto, ou um ótimo romance curto. Para dar a exata dimensão da coisa, mencionarei várias histórias, todas dilacerantes a seu modo, aqui contidas, que poderiam ser bons contos, mas que, aqui resumidas, conseguem emocionar e entusiasmar, cada uma com o seu pequeno sítio de linhas. Começo pelo amor de Trinidad e Amália, passo por Hortência e Raul, sigo pelo encontro no fio da navalha entre Queta e Ambrósio, pelo amor entre Ambrósio e Amália, e há mais umas 10 que não digo, todas perfeitamente entrelaçadas. Respeito profundamente o trabalho necessário para fazer de vários romances possíveis e de vários contos em potencial um único romance que deu certo.
uma tarefa hercúlea e muitíssimo bem executada, ainda mais porque todas as histórias estão meticulosamente ligadas umas às outras. Elas se completam num todo que funciona. E enquanto o leitor habita personagens instigantes, tão diferentes entre si como Queta, Paredes, Carlitos e Dona Zoila, o leitor sangra junto com a decência durante a ditadura de Odria. Nessa época, o Estado não tem limites e os cidadãos estão desprotegidos. Lhosa mostra magistralmente como o ser humano, este desamparado em sua essência, pode agir como um boçal ou um demônio quando, muito cheio de certezas, possui uma espécie de convicção justificadora que desumanize um grupo qualquer de pessoas ou justifique qualquer sujeira em nome de um algo. E esse algo já foi habitado por todo tipo de criação da alma humana. Deuses, ideologias, aspirações imbecis de criar uma raça pura, utopias políticas ou religiosas, um mundo melhor, patriotismo, poder, dinheiro, glória, a salvação das almas, restabelecer a ordem, destruir a ordem, levar a civilização a outros povos, a mentira bonitinha e ordinária que justificou o colonialismo, etc. Praticamente qualquer ideia e o seu oposto já ocuparam este infame algo. E assim, desde antes de Roma até hoje, passando pelo sangrento século XX, viemos de matança em matança, todas, supostamente, em nome do bem, na opinião de alguém ou algum grupo. Eu, particularmente, considero fundamental ter a chama da dúvida no coração. O questionamento é o pai da liberdade e é um fogo que aquece o coração do homem. Sem essa chama, o coração pode virar uma pedra fria. Acho que a dúvida é aflição, mas humaniza. Ter apenas certezas pode ser muito tranquilizador, mas embrutece e emburrece. O que já se matou em nome do bem. Lembremos, nossa espécie é especialista em fazer o mal em nome do bem. Se a dúvida ao menos consumisse por umas boas horas todo dia o coração de toda a gente, talvez fôssemos uma espécie mais gentil. E já que falei de embrutecer, o poder nos é apresentado em suas catacumbas como uma ação entre amigos, o que é angustiante, uma espécie de banquete obsceno, que segue sujo, governo após governo, com mudanças rotineiras de alguns nomes, mas sem mudanças de hábitos, há mudanças de intensidade. O autor trata, no livro, a ditadura de Odria como uma espécie de fundo de poço ético, e resume esse fundo de poço ético na figura de Caio Bermudes, cérebro do regime da perseguição aos opositores, mas também nas figuras de toda uma miríade de personagens especializados em viver como satélites do poder. O livro denuncia toda uma fauna que vive das falcatruas nos porões de suas cotas de poder. Os grandões fazem grandes sacanagens, os médios fazem médias sacanagens e os pequenos achacam puteiros. Quando li a primeira vez me choquei. Hoje, infelizmente, não me choco com mais nada, mas sei que para a América Latina, o Brasil inclusive, o Brasil sobretudo, o futuro e uma vida decente para o povo e a classe média só virão depois que se acabar a cultura da corrupção, quando vencermos o hábito implacável da corrupção. Mas sinto que basta. Basta porque desisto de tentar estar, ao menos palidamente, à altura de falar desse romance. Ele tem tantas dimensões e é tão rico que não tenho como lhe fazer justiça. Digo apenas que em mim esse romance é um rio vasto e que há na minha vida um antes dele e um depois. Faltou dizer apenas que Conversa no Catedral se insurge de forma selvagem, porém discreta, contra tudo que desnuda e denuncia. Preconceitos, corrupção, demagogia, ditadura, tortura, cinismo, a visão do poder como uma ação entre amigos, o populismo e a hipocrisia. E que exalta o amor, a paixão e a inocência. Há nele um coração que bate em sintonia com o meu. Talvez por isso eu tenha gostado tanto. Talvez por isso eu nunca vá esquecer Santiago, Carlitos, Becerrita, Queta, Malha, Ambrósio, Ana, Aida, Hortência, todos eles. Porque os personagens deste livro me ficaram extremamente próximos e viverão para sempre em minha alma. Mesmo os personagens desprezíveis como Hipólito, Raul e Bermudes, dentre outros, perdurarão em mim como exemplos da estupidez humana em suas múltiplas e amargas dimensões. Encerro. Ler um livro é uma experiência estritamente individual. Cada leitor terá o seu próprio Conversa no Catedral.
Em mim, no meu peito, nas minhas veias e na minha carne, o meu Conversa no Catedral durará para sempre. Corta.